sou aluno, sou orientado pelo professor Rafael, e a gente vai falar um pouquinho sobre metodologias ativas no contexto das aulas remotas, em função da pandemia que estamos passando agora, né? Posso iniciar? Deixa eu me apresentar melhor. Tá ok, perdão. Como eu disse, meu nome é Jaila, eu sou mestranda em Ensino de Ciências e Matemática no IFCE, também orientanda do professor Rafael Alceitosa, sou da linha de pesquisa em Ensino de Ciências e tenho formação e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, né, pela UES. E também vou falar mais à frente um pouquinho sobre as metodologias ativas no contexto do ensino híbrido e do ensino remoto. Ok? Pronto, Juliana, era isso. Ok, pessoal, então, todos nós estamos vivendo algo singular nas nossas vidas, né? Porém, creio que, infelizmente, né, se continuar as coisas como estão, podem ser mais comuns do que a gente pensa, né? A questão dessas pandemias por conta aí desses vírus. Infelizmente, esses dias eu estou passando, né? Por conta, né? Tipo, sou exemplo disso, minha mãe, ela testou positivo para o Covid. Hoje, de fato, está mais ou menos no 12º dia. Graças a Deus, ela está bem, mas foi realmente algo muito complicado. Ela estava isolada e acabou, né, uma pessoa acabou entrando lá para conversar com ela sem máscara. A gente imagina que foi isso, né? Ela tem 74 anos de idade, foi, né, um milagre realmente ela não ter acontecido nada. E por conta de tudo isso que a gente está vivendo, vários setores, né, inclusive a educação, ele está aí sofrendo modificações, e a gente tem que buscar alternativas para tentar alcançar aí os alunos, né, e por conta disso, eu e Jair, a gente decidiu falar sobre as metodologias ativas nesse contexto, né, de ensino remoto por conta da pandemia, né. Quer falar alguma coisa, Jair? Não, mas é isso. Espero que essa nossa palestra contribua para vocês de alguma forma e, né, ajude no ensino de vocês, sejam praticantes ou não, né, estando em sala de aula ou não, mas futuramente, porque a gente não sabe até quando esse contexto vai se prolongar. E é isso. Então, vou iniciar aqui só para fazer um embasamento. Preparei uns slides bem curto mesmo, para a gente ter uma noçãozinha, né, do assunto, né? Apresentar aqui. E caso vocês tenham dúvidas durante a apresentação, vocês podem ligar o microfone e falar, ou se achar melhor, falar no chat, durante a apresentação ou após, tá certo? Não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade. Ok, Jaela, tá escutando direitinho? Tá todo mundo escutando? Sim, estamos visualizando também. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das metodologias ativas no contexto do ensino remoto, né? A educação, de um modo geral, a gente sabe que ela se constitui um papel fundamental, né, do desenvolvimento social e científico. Oi? Tu pode ocultar essa janelinha que está embaixo, que pode atrapalhar a gente visualizar os slides. Tá ok. Obrigada. Então, como estava falando, a educação ela se constitui uma parte fundamental do desenvolvimento social e científico de toda a nossa, né, do nosso planeta, de todo o nosso, enfim, da nossa soberania como país, né,
da nossa raça como ser humano. As engenharias, né, a medicina, a própria política, a astronomia, são exemplos, né, de conquistas milenares, mas que apenas há cerca de 500 anos, com o advento lá da Revolução Científica, elas evoluíram tudo impulsionado pela educação, né? E a partir daqui, né, esses conhecimentos que se tinham, né, eles foram pugenciados através da educação que nos permitiram nos proporcionar de forma mais efetiva essas tecnologias, né, nos dias de hoje. Então a gente sabe que a educação ela tem os seus benefícios, porém a gente ainda se depara com aquela velha ditonomia, né, da questão da educação tradicional, né, de que se fortaleceu aqui de modo especial pelo tecnicismo durante o regime militar. Nesse período o ensino técnico se desenvolveu de forma rápida, impondo uma razão instrumental em detrimento da ética e do debate público, né? Essa figura aqui, ela fala perfeitamente o que eu estou aqui escrever aqui ao lado, né? Que nas escolas eles simplesmente produziam pessoas para o mercado de trabalho, né? Não se importavam muito com o que elas poderiam ser, né, de cidadãos, né? Procuravam mais realmente produzir mão de obra. Só que a gente sabe que a força da educação não é só dar esse tipo de instrumentos para o mercado de trabalho, mas também é formar cidadania, subjetividade, e também um sujeito que seja capaz de ler o mundo, né? Mas e aí? Como que a gente pode... Hoje em dia a gente, infelizmente, observa alguns professores, algumas situações onde a gente ainda vê muita questão do ensino tradicional, né? Então, como que a gente pode tentar fazer para superar essas barreiras, né, que são das abordagens educacionais centradas, né, na fala do professor, na leitura de livros, na passividade dos alunos, né? E qual o sentido que as instituições de ensino, né, o ensino básico, no próprio ensino superior, qual o sentido delas diante da facilidade de informação que a gente tem, né, que a sociedade tem de um modo geral? Então, pessoal, esse quadro aqui, que é o famoso quadro de Glaser, né, ele fala um pouquinho de alguns tipos de metodologias de ensino, né, e a porcentagem de assimilação que a gente pode ter a partir dessas metodologias. Então, a gente pode observar aqui a leitura, a gente pode ter uma assimilação efetiva de cerca de 10% do que a gente leu, a escrita 20%, a observação, né, a escuta 50%, a discussão de temas 70%, a prática 80%. O ensino, né, ele pode chegar até quase 100%, 95%. E, de fato, ó, esses dois temas que a gente pode observar, eles são metodologias, né, que propiciam onde o aluno eles tenham condições de ser, como é que eu posso falar? Dele ser, o professor, ele tem mais um papel, uma função mais de estimulador, né, do processo também, e incentiva muito a questão da competitividade. E aqui são metodologias onde os alunos eles vão se deparar com problemas, eles vão se deparar com dificuldades, vão se deparar com competição, e dessa forma eles vão acabar adquirindo, né, habilidades para poder resolver essas problemáticas que foram alcançadas, né, que foram propostas por eles através desse tipo de metodologia, né? Muitas vezes, na teoria, é algo que é bem simples de se fazer, mas na prática, é necessário que a gente tenha um planejamento bem feito,
né, um pouco de organização que, né, há muitos artigos, há muitas escrituras, muita literatura a respeito dessas metodologias ativas e que você pode encontrar facilmente na internet aí para que você de repente possa querer abordar em sala de aula, né? Desse modo, pessoal, as metodologias ativas elas podem propor para o aluno, tanto no ensino básico como também no ensino superior, seu protagonismo, né, a sua autonomia, sua proatividade, a cooperação e também um senso de autoestima. Aqui foi esse pequeno aqui mapa conceitual para a gente ter mais ou menos uma ideia de como se insere a questão da metodologia ativa e como que ela vai ser aí representada tanto no ponto de vista do aluno, quanto também do professor. Então, as metodologias ativas, elas são organizadas em projetos ou também em problemas, né? Os projetos, os problemas, eles estão lá, que eles podem ser o produto ou podem também ser o ponto de partida, né, para o ensino. Eles são centrados no aluno, né? Querendo ou não, no ensino tradicional, o aluno também, apesar do professor que ele dá aula, mas o aluno também, querendo ou não, ele é o centro. Mas neste caso das metodologias ativas, então o aluno, ele de fato, ele vai ser o responsável, ele vai ser o protagonista pelo aprendizado dele, né? Ele vai ser o ativo durante esse processo. Ele vai participar com um envolvimento e interesse, né? Em situações, cada metodologia tem a sua nuance, cada metodologia tem lá a sua forma de estimular o aluno, né? Para que ele tenha a motivação necessária para continuar, né, durante esse processo. O aluno também define, em função do seu próprio interesse, também os projetos, né, que são feitos, né? Por sua vez, as metodologias ativas elas são gerenciadas pelo professor, né, que ele tem um papel de mediador durante todo esse processo, né? Ele vai definir, em função dos alunos, o conteúdo de interesse deles. No caso também, o envolvimento, o interesse, a motivação dos alunos, ele vai promover a visão integral, né, do conhecimento significativo e também a aprendizagem significativa, né? Enquanto que o papel do professor como mediador, ele reforça também essas duas características, né? Tanto a visão integrada do conhecimento, quanto também a aprendizagem significativa. E neste caso, tanto essa visão integral, aliás, todo o conhecimento integral que o aluno ele pode receber com as habilidades, eles vão produzir projetos e problemas, como também os projetos e os problemas, eles acabam também propondo, a partir, né, de todas as etapas do processo, também a questão do conhecimento, né, integral, que pode ser adquirido durante esses processos. Então, de fato, as metodologias ativas, elas estão aí para tentar romper com toda essa questão que se tem, né, do ensino que ele é passivo, onde o professor ele era ali o protagonista, ele era o detentor do conhecimento e passava para os seus alunos, né, durante aquelas aulas expositivas que a gente costuma ver, né? As metodologias ativas, elas vêm para tentar romper com esse processo, né? Por enquanto, E também, Juliana, eu acho que as metodologias ativas,
tira o professor de um pedestal, né? Que está acima do nível dos Isso alunos. mesmo. E isso Uhum. não existe. A gente sabe que estamos no mesmo nível que os alunos, a gente aprende com eles, aprende com a gente, então é um ciclo mútuo, né, de aprendizado. E que a gente não pode mais ter essa visão de que a gente tem um nível superior, porque a gente tem uma graduação ou não. Às vezes eles trazem o conhecimento do contexto, da realidade deles, que casa super bem com os nossos conceitos científicos, né? Isso. Então, não tem que ter essa visão de que é diferente o professor do aluno. E acho que as metodologias ativas trabalham nisso. Isso. Só concluir aqui com uma situação, Jair. Uhum. Assim, a minha dissertação é justamente sobre esse assunto, né? E eu queria muito ter a oportunidade, a possibilidade de poder trabalhar isso em alguma de forma com todo o conhecimento que eu já adquiri no decorrer aqui desse semestre em sala de aula, porque eu já trabalhei na questão de projetos, né? Meu TCC também foi um jogo didático também, que é uma metodologia ativa, mas eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Então, eu acho que se aqui tiver algum aluno que é de licenciatura, acho que vale muito a pena você tentar buscar, aprofundar, buscar conhecer mais como é que funciona na prática todo esse processo, porque é algo que realmente, quando você lê, quando você vê, de fato, a questão de todo o processo, você vê que é alguma coisa que funciona, que pode funcionar. Se você não fazer de forma leviana, mas se você está lá, faz o seu planejamento, se dedica para aquele processo, com certeza você vai ter bons resultados. Estava lendo que nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm lá certos tipos de avaliações que, que eles acabam meio que bonificando os professores, né, quando eles têm um pouco mais de resultados em algumas provas, equivalente às nossas provas externas aqui. E lá, alguns estudos, eles confirmam que com o uso, por exemplo, das metodologias ativas, né, no meu caso foi da BP, que eu estava lendo sobre isso, com o uso das metodologias ativas, então os alunos, eles têm um melhor percentual lá de aprendizado. Então, é algo que a gente só precisa procurar fazer. Ainda é muito complicado, tanto para o professor, a gente sair daquela zona de conforto, de sair do pedestal, como você falou, Jair, e também é um pouco complicado para o aluno, para ele segurar as próprias rédeas do aprendizado dele, mas isso vai depender muito de como o professor faz esse processo, ok? Só complementando na sua fala que você falou da graduação, realmente eu senti isso também. Na graduação eu fiz parte do PIBID, então a gente aprende muito na prática como aplicar as metodologias ativas, né? Mas somente agora que eu tô tendo vamos dizer assim, esse acesso realmente a teoria das metodologias ativas, os benefícios dela, né? Porque quando a gente está na graduação, os professores geralmente eles colocam as atividades para a gente aplicar, né, na prática. Então a gente não tem muito essa visão da teoria e está sendo bem benéfico. É mais ou menos isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta ao Juliano, a dissertação que está desenvolvendo, alguma coisa? O silêncio quer dizer não? Tá certo. Obrigada pelo feedback. De acordo com o que o Juliano falou, eu vou apresentar para vocês algumas estratégias que a gente pode utilizar nesse contexto, né, de ensino remoto. E agora a próxima fase, que será o ensino híbrido, né? E aí eu trago um pouquinho explicando sobre ensino híbrido também,
para complementar a fala sobre metodologias ativas, tá bem? Eu vou projetar aqui minha tela, aí vocês me digam se está aparecendo, por favor. Está aparecendo? Tá, só falta maximizar. Ok. Pronto. Enfim, Pronto. gente. Como eu disse, meu nome é Jairna e eu vou dar continuidade ao conteúdo. Minha dissertação de mestrado não está relacionada ao tema de metodologias ativas, mas é relacionada a currículo e relacionada à BNCC, mas é um conteúdo que eu gosto bastante, né? E já, como eu disse para vocês, já trabalhei bastante na graduação e agora eu estou tendo esse contato novamente com as metodologias ativas. Fazendo Deixa eu só colocar o apontador aqui. Só um momento. Fazendo uma ligação com as metodologias ativas que o Juliano fez esse início, né? Eu trago algumas características da metodologia ativa, que é diferente das metodologias tradicionais, onde o aluno ele está no centro do processo de aprendizagem. Então, o trabalho, o desenvolvimento da autonomia, como eu já disse, a reflexão, a problematização da realidade, o desenvolvimento do trabalho em equipe, né? Geralmente as metodologias ativas, elas trabalham em equipe, trabalham em grupos. Isso também está relacionado à inovação e o professor como mediador, facilitador e ativador, né, dessas metodologias ativas. Diferentemente da postura do professor nas metodologias tradicionais, que ele é apenas transmissor das informações e esse aluno, ele capta essas informações de forma passiva, né? Então, isso, de maneira geral, são as metodologias ativas. Só que para a utilização dessas metodologias ativas, o professor ele precisa de ter algumas necessidades formativas, né? Então, ele precisa ter algumas perspectivas diferentes para trabalhar essas metodologias em sala de aula. Então, eles precisam questionar o senso comum, então tem essa questão do questionamento, fazer uma ruptura com a visão simplista, conhecer a matéria. Mas afinal a gente não conhece a matéria no ensino tradicional? Sim, a gente conhece a matéria no ensino tradicional. Mas no ensino por metodologias ativas, a gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado, porque como trabalha de diversas formas o conteúdo, pode ser que surjam diversas dúvidas. E o professor ele precisa estar preparado para responder essas perguntas, né, levantadas. Analisar criticamente o ensino tradicional. Como é analisar criticamente o ensino tradicional? É só dizer que o ensino tradicional não presta? Não, não é isso, né? A gente sabe que o ensino tradicional, em alguns contextos, algumas circunstâncias e conteúdos, o ensino tradicional sim funciona. E a gente tem que saber analisar criticamente esse ensino tradicional. Saber preparar atividades de acordo com a caracterização da turma, saber dirigir os trabalhos com os alunos, então saber conduzir esses alunos, né, diante da atividade proposta, e saber avaliar, não é somente preparar e conduzir, mas também é necessário saber avaliar o desenvolvimento dessa atividade, desse trabalho, e saber se foi benéfico ou não. E se a partir disso, a partir dessa resposta, modificar, né, a metodologia e ver o que aquilo que se encaixa melhor em cada turma. A gente sabe muito bem que cada turma é um universo. Algumas coisas funcionam em uma turma e não funcionam na outra. Então, nunca há uma forma perfeita, que a gente pode dizer uma receita de bolo, né? Então, essa é a questão das metodologias ativas. Saber aquilo que funciona para cada
caracterização de tom. E existem algumas vantagens na aplicação das metodologias ativas, que são elas, desenvolvimento da aptidão em resolver problemas, né? Os alunos eles têm uma maior criticidade no processo de resolução de problemas, trabalha a colaboração, já que geralmente esses trabalhos, essas atividades, eles são realizados em grupos, o protagonismo do aluno no processo de aprendizagem, né? Como eu disse anteriormente, trabalha o senso crítico, a empatia com o outro, né? Como trabalha essas relações sociais, trabalha a empatia, a responsabilidade e a participação. Então, diante disso, eu trouxe algumas estratégias para serem utilizadas tanto no ensino remoto quanto no ensino híbrido, que eu vou falar mais à frente, sobre o ensino híbrido e algumas estratégias que estão dentro do ensino híbrido que podem ser utilizadas nesse tipo de ensino, que é rotações por estações, laboratório rotacional, rotação individual e sala de aula invertida. Uma estratégia que pode ser utilizada durante o ensino remoto quanto no ensino híbrido. Os fóruns de discussão. Em uma sala de aula dessa, como o Meet, como o Zoom ou qualquer outra plataforma que você utilizar, você pode trazer um questionamento, né, uma pergunta norteadora para esses alunos, levantando um determinado conteúdo e esperar as discussões desses alunos, os debates desses alunos a respeito desse conteúdo e mediar, né, as discussões desses debates. Ou também pode separar em grupos, né, esses alunos em grupos, vamos dizer assim, a favor e contra, e pedir para eles elaborarem argumentos que levante a questão do pós e dos contras. Outras estratégias é a gamificação, como o Juliano citou, que é a utilização de jogos, né? Jogos online. Eu sei que quando a gente fala de jogos, a gente remete sempre a jogos didáticos presenciais, mas no contexto em que nós estamos inseridos, não há essa possibilidade, então a gente tem que trazer os jogos online, né, os games, a nosso favor e não travar uma guerra contra o celular em sala de aula. A gente tem que trazer essa metodologia a nosso favor, porque é uma ferramenta que está no nosso dia a dia mesmo e no universo tanto universitário como da educação básica também. Então a gente precisa utilizar essa ferramenta a nosso favor. E algumas plataformas também que podem ser utilizadas, e eu vou falar mais à frente. Uma dessas plataformas que eu vou citar é o Kahoot, só para vocês terem como sugestão. Eu vou trazer 3 plataformas. O Kahoot, o que é o Kahoot? Ele é um site ou um aplicativo, também tem as duas formas, de formulação de perguntas. Ele é um quiz. Você elabora uma determinada quantidade de questões e você pede para esses seus alunos responderem. E de acordo com isso, eles vão ter uma pontuação. Então, aqui no exemplo da foto, é uma pergunta de matemática, né, 2 elevado a 3, que é igual a, e os alunos têm que selecionar a resposta correta. E as opções, elas não são em A, B, C, D, né, são em formas geométricas e cores. Aqui ao lado são os segundos, né, para desenvolver essa questão, e aqui é o número de respostas já lançadas. E o aluno vai ter essa visão no seu celular, né, a opção a ser selecionada, a correta, e o PIN do questionário e a quantidade de questões e qual é que ele está, certo? Então, é bem dinâmico esse jogo, essa plataforma, e pode ser utilizada tanto no presencial como no remoto, e também pode trabalhar conceitos de revisão de conteúdos em sala de aula para o ensino básico.
Outra plataforma é o FET, de simulações. Ele traz simulações interativas e divertidas. As simulações estão relacionadas a conteúdos da matemática, das ciências e biologia, química e física. Então, pode ser trabalhada tanto nos anos finais, né, do ensino fundamental, de sexto a nono ano, com a disciplina de ciências e matemática, e em biologia, química e física no ensino médio e matemática também. Então, pode ser utilizado nesses 2 estágios da educação básica. Então, ele traz diversas interações e simulações de conteúdos da biologia, que eu coloquei aqui da biologia. Então, trabalha o alongamento do DNA, canais de membrana, trabalha o processo de canais de sódio e potássio, né, bomba sódio e potássio, em biologia celular, que é um conteúdo que geralmente os alunos têm grande abstração e dificuldade em compreender. Então, trabalha densidade, trabalha expressão genética, enfim, é uma diversidade de simulações que você pode trabalhar nesse estilo de ensino remoto e o aluno aprimorar essa visualização do processo. Então, tem outras que trabalham a formação das imagens, né, no olho, a visão, enfim, uma infinidade. Isso só na biologia, mas tem, como eu disse, outros conteúdos que podem ser trabalhados também com essa plataforma. E a plataforma Padlet, que é um site também, que trabalha a elaboração de murais. Esses murais, eles são totalmente personalizados. Os alunos podem escolher tanto o plano de fundo quanto as informações que eles irão colocar, seja escrita ou seja em forma de imagem, aquilo que ele achar necessário ou que for passado determinado pelo professor, né, determinado conteúdo, mas serve bastante para aqueles alunos que trabalham, que aprendem por visualização, né? Então, isso trabalha bastante o visual do aluno, isso pode facilitar na hora dos estudos e também pode ser utilizado como uma das atividades. Você pode passar para eles elaborarem esse mural nessa plataforma. E aí, dando continuidade, eu trago o ensino híbrido, que provavelmente será a nossa próxima fase, né? Agora vamos deixar um ensino totalmente remoto, e o próximo passo é partir para o ensino híbrido, até uma normalização, entre aspas, né? Que a gente não sabe até quando vai esse contexto de pandemia. Então, o ensino híbrido nada mais é do que a mistura entre presencial e virtual. Então, ele pega tanto características do presencial quanto do virtual. Então, ele está no meio dos dois. Trabalha com características do presencial e do virtual. Então, o ensino híbrido é qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle dos estudantes sobre tempo, lugar, caminho ou ritmo. Então, necessariamente, para ser caracterizado o ensino híbrido, precisa ter a utilização do ensino online. E aí o professor vai fazer esse papel de mediador do tempo, do lugar onde esse ensino vai ser realizado, o caminho ou o ritmo. E o ensino híbrido, como eu falei, trabalha com as orientações do professor, né, esses debates, essas discussões. Obrigatoriamente precisa da utilização das ferramentas digitais, né, porque é um ensino híbrido, então necessariamente tem que ter algo do ensino online, a pesquisa de campo, a leitura e exercícios, e a atividade mão na massa, que é a elaboração de projetos e atividades pelos alunos, e aí também é caracterizada como como uma metodologia ativa, o ensino híbrido, por ter essa parte de mão na massa, os alunos realmente participarem do seu processo de aprendizagem. E aí, dando início a algumas das estratégias que podem ser utilizadas no ensino híbrido, que é as rotações por estações, inicialmente. Jaila, o que é rotações por estações? Nunca ouvi falar.
Rotações por estações nada mais é do que a elaboração de várias estações em que esses alunos eles vão rotacionar por essas estações. Então, eles irão alternar em grupos essas estações na qual todos os grupos irão passar por cada uma dessas estações. Exemplo dessas estações em sala de aula presencial, já que a gente está falando de ensino híbrido, né? Tem que falar tanto do presencial quanto do virtual. O professor em sala de aula elabora quatro estações. Uma estação inicial com um experimento, uma experimentação, uma segunda estação com a discussão do experimento, uma terceira estação com a leitura do livro didático, né, de algum estudo dirigido pré-estabelecido pelo professor, e na quarta estação esse aluno vai elaborar um produto, sendo um vídeo, uma fotografia, um mapa conceitual, enfim, vai produzir ou até mesmo uma resenha e apresentar o que ele entendeu sobre esse conteúdo após as 3 e a última estação. Então, é basicamente isso. E como é que eu posso aplicar as rotações por estações em um ensino totalmente remoto, né? Um ensino totalmente virtual? Também é possível, que é o caso de alguns, que é o caso do ensino atual, né? Ainda não estamos em estado híbrido, então no ensino remoto, como eu posso utilizar totalmente de forma virtual? Inicialmente, você pode pedir para o aluno ler sobre determinado conteúdo, como eu disse, pode ser no livro didático mesmo, porque algumas escolas, infelizmente, a gente sabe disso, né, que eu trabalhei em escolas particulares, a gente precisa utilizar o livro didático, então você pode botar o aluno para ler, você pode pedir o aluno para ler sobre determinado conteúdo dentro do livro didático, ou utilizar um estudo dirigido, enfim, o que você achar melhor. A segunda estação, você pode pedir para o aluno ler uma matéria de um blog, mas, Jaila, qual a diferença de pedir para ele ler um livro ou um estudo dirigido e pedir para ele ler uma matéria em um blog? A diferença é que no blog, geralmente, a linguagem é mais próxima do aluno. Isso pode facilitar a compreensão, né, de um determinado conteúdo. Então, que já traz uma linguagem mais descontraída, e isso pode facilitar. Na terceira estação, pedir para o aluno assistir um vídeo, uma videoaula, né, sobre esse mesmo conteúdo. A gente precisa saber utilizar a plataforma do YouTube. Tem muito material interessante na plataforma do YouTube. E a gente não necessariamente precisa gravar essa aula, a gente pode passar para o aluno assistir uma videoaula que a gente já tenha visto, que seja interessante. E utilizar essa plataforma, né, ótima, que é o YouTube. E em quarto, pedir para o aluno produzir um mapa conceitual sobre esse conteúdo. Então, fechar essa rotação por estações, mapa conceitual ou mapa mental, ou como pode ser qualquer outro produto, como eu disse para vocês anteriormente. Já a rotação individual, que é outra estratégia, ela é bem semelhante à rotação por estações, só que ela ocorre de forma individual. Cada aluno vai ter um roteiro individual que o professor vai predestinar, né? E ele vai realizar em sua individualidade. De forma geral, é isso. Mas é bem semelhante a rotações por estações. Ele também vai rotacionar por diversas atividades, mas só de forma individual, né? Já o laboratório rotacional, ele também trabalha essa parte presencial e virtual, porque o professor ele pode dividir a turma em grupos, onde uns ficam com ele na sala e outros irão para um laboratório de informática, por exemplo, se a escola tivesse disponibilidade, e fazer essa troca. Então, por isso que é o laboratório rotacional, né? Trabalha tanto a parte virtual como a parte presencial. Por isso que está também em uma das estratégias utilizadas no ensino híbrido, já que uma dos aprendizados precisam ser de forma online, né? Ensino híbrido. E, por último, a sala de aula invertida,
que é bastante já conhecida, diferentemente das outras, ela já é bastante debatida. Na sala de aula tradicional, a gente constrói o conhecimento em sala, né? O professor passa essas informações para os alunos e o aluno aplica sozinho em casa. Diferentemente da sala de aula invertida, né? Onde o aluno ele constrói conhecimento em casa, então ele pesquisa, ele estuda sobre o conteúdo que o professor passou para ele estudar, ele estuda em casa e aplica em sala de aula em equipe. Então, os alunos mesmos, eles vão fazer o debate, a discussão ou a apresentação uns para os outros, e o professor vai ter essa função de apenas mediar, de facilitar e conduzir para a melhor forma desse processo de aprendizagem. Então, a sala de aula invertida, ela possui alguns períodos, né? Que é o antes, o durante e o depois. O antes, o aluno se prepara, né, para a aula, para aquilo que foi estipulado, né, por conta do que foi estipulado. Em sala, ele vai praticar e vai discutir sobre esse conteúdo, o professor vai mediar, e depois ele pode revisar o conteúdo que ele aprendeu com o que o professor disse, com o que o professor mediou, e estender suas aprendizagens. Então, a gente pode perceber que existem várias estratégias que podem ser utilizadas nesse ensino híbrido e também no ensino remoto. De maneira geral, é isso. Obrigada a todos pela atenção. Vou parar aqui a apresentação. Se tiverem alguma dúvida, pode dizer, por favor. Só um adendo. Parabenizar vocês pelo trabalho. Obrigada, legal. Professor. Muito, muito obrigada. Obrigado, professor. Fala o seu adendo. Isso. Eu sei que a dificuldade hoje em dia de escolas, por exemplo, eu falo mais propriedade do ensino público, que esses alunos eles tenham acesso a uma boa internet, que tenham acesso a essa possibilidade de ensino. É uma dificuldade que a gente sabe que vai enfrentar, né, para aqueles que estão em sala de aula, porque não é todo mundo que tem o mesmo sinal de internet, não é todo mundo que tem um celular, que tenha espaço para um aplicativo, não é todo mundo que tem um notebook e pode assistir uma aula como essa. Então, é algo a se pensar, mas eu trouxe aqui de uma forma mais tranquila, porque se a gente for pensar nessas questões sociais, fica algo muito pesado. Então, eu trouxe num contexto de que vocês possam aplicar, estratégias que vocês possam aplicar diante das características da turma de vocês. E era só isso. Se tiverem alguma dúvida, por favor. Legal, bom ver aqui o Jones, a Alana aqui com a gente. E assim, eu só queria fazer uns comentários que eu achei interessante da proposta de vocês. Já primeiro apresentar aí essa visão geral sobre as metodologias ativas e como fazer isso nesse contexto que a gente vem vivendo à distância. Né? Aí, uma dessas ferramentas que vocês apresentaram, aquela do mural, a gente está utilizando uma das disciplinas de graduação e está sendo uma proposta bem interessante, uma forma mais colaborativa da turma, mesmo de maneira remota, trabalhar de uma maneira coletiva e um grupo ver aquilo que o outro grupo está também desenvolvendo lá dentro do mural. Aí fica uma coisa realmente muito interessante, né? E tem essa associação mais direta com essa perspectiva do colocar mão na massa, né? Dessa nova cultura maker também. Aí achei muito bacana essas ferramentas que vocês trouxeram. Aí a minha pergunta é se vocês utilizaram essas ferramentas
como o Carlos também. E como é que foi para vocês essa utilização aí nas experiências de vocês mesmos? Professor, eu utilizei, só que antes do contexto da pandemia. Eu utilizei a sala de aula invertida, mas não nesse formato de ensino híbrido, né? Onde necessariamente precisa ter uma parte online. Mas, querendo ou não, a sala de aula invertida, o aluno precisa estudar em casa, né? Então, eu passei um vídeo. Então, querendo ou não, entro no ensino híbrido, mas não totalmente remoto. E apliquei a sala de aula invertida em sala. E também apliquei até esqueci agora. Perdi o Kahoot. O Kahoot também apliquei em sala, mas não nesse contexto de ensino remoto. Porque como eu me afastei para assumir a bolsa da CAPES, eu não estou mais em sala de aula, mas eu fiquei com muita vontade de utilizar todas essas plataformas, inclusive a do Mural. Eu achei muito interessante, eu não conhecia. Foi a partir dessas pesquisas que eu fiz que eu conheci. E eu achei muito, muito interessante, porque o aluno é como se fosse um mapa mental, né? Só que não tem as ligações. O aluno pode criar da forma que ele quiser e que vai facilitar a sua aprendizagem. Achei muito, muito interessante. Comigo foi isso. E com o Juliano. Diga, Juliano. Eu também já trabalhei, né, mas antes de né, não de forma remota, né, porque eu já estou licenciado, no caso, sou professor de ensino básico, mas já trabalhei no caso, a plataforma FET, que inclusive você pode trabalhar de forma offline, você pode baixar um programazinho, você pode trabalhar ele offline em algumas escolas que não tenham acesso à internet, né, a gente sabe que tem essa deficiência. Já trabalhei também a questão dos projetos, já também trabalhei jogos, né, entre outras situações, porque na questão do ensino de ciências a gente gasta um leque muito grande para poder trabalhar com esse tipo de metodologia, né. É interessante também o mural e também o Cadmo, né, eu não conhecia. Ele pode, em algumas metodologias de ensino, existem algumas etapas, entre elas tem o webcast, que ele pode ser utilizado como, também tem a tempestade de ideias, que também pode ser utilizado até de forma remota ou presencial mesmo. E essas duas plataformas de forma muito bacana, né? Eu não conhecia as duas plataformas, né? Então achei muito interessante. E fico, se Deus quiser, aqui na expectativa de obter mais conhecimento e contribuir, né, com a educação aqui das nossas crianças e adolescentes, né? Legal. Tem umas perguntas no chat, mas deixa eu aproveitar só e compartilhar para vocês. Acho que foi uma pergunta da Alana, o exemplo lá do mural. Vocês estão vendo o mural que foi feito pelos estudantes colaborativos. O tema era sobre exemplos de cientistas na educação, na área de ensino de ciências ou cientistas no geral. Aí esse aí foi o que eles fizeram. Foi bem bacana também. Bem legal mesmo. Bacana. Muito legal. Agora podem responder as perguntas do chat aí. Isso. A Alana perguntou se a gente já teve a oportunidade de aplicar, que foi a mesma pergunta do professor, né? E o Jones perguntou, vocês observaram essas estratégias e recursos didáticos que vocês utilizaram? Facilitou a aprendizagem dos alunos? Jones, na minha opinião, sim. Só que eu tenho até uma curiosidade. Como eu até falei na minha fala, cada sala é um universo, né? Então, cada sala tem suas particularidades. Eu apliquei em 2 turmas do primeiro ano, que era A e B, né? Apliquei a sala de aula invertida. Em uma, eu senti que foi bem mais fluido, porque os alunos, eles se empenharam em estudar em casa para apresentar e para discutir o que eles tinham aprendido, né?
Já em outra turma, eu senti que eles não levaram muito, vamos dizer assim, não viram, assim, não se interessaram muito. E eu vi que ficou um pouco mais, assim, deixou a desejar um pouco, eu tive que intermediar mais, porque alguns não queriam participar, que tem muito isso, né, das metodologias ativas, que a gente precisa ter esse termômetro, né, de que turmas vai funcionar e outras não. E aí eu senti que em uma foi melhor do que em outra. Que é por eles mesmos, né? Porque eu tive a mesma postura nas duas turmas. Só que uma eu tive que intermediar mais, eu tive que facilitar mais para eles caminharem, porque eu vi que eles não estudaram muito em casa para realizarem a sala de aula invertida, porque a sala de aula invertida, eles necessitam estudar. Se você não estudar, se você não pesquisar sobre, você não vai saber o que falar. Então, eu senti isso. Mas acho que deu para responder, mas facilitou sim, viu? E eu senti que sim. Juliano, se quiser responder. É um pouco relativo, depende do que você quer, né? Por exemplo, eu no meu caso, eu com certeza eu consegui, né? Das vezes que eu utilizei, eu consegui. Só que realmente é algo que requer muito do seu tempo, do seu planejamento, da sua dedicação, requer demais, né? Às vezes a gente tem muitas atribuições nas escolas, outro diário, um monte de coisa que às vezes a gente fica um pouco meio que engessado para fazer esse tipo de metodologia, mas quando a gente faz, dá certo. Por exemplo, inclusive lá a questão do meu TCC. Na escola onde eu ensinava, né, que eu ensino ainda, no caso, estou afastado, licenciado para conta mestrado, no ano que eu iniciei, um ano antes, então existiam muitas alunas que apareceram grávidas. Né, e a minha situação foi justamente sobre a questão de jogos didáticos para a questão de ensino sobre sexualidade e tudo mais, né? Para evitar DSTs, gravidez, precoce, esse tipo de coisa. Então, com certeza, quando a gente teve a conversa, a gente pôde abordar com todo mundo, tantos alunos, tantas alunas, né, informações para que eles tivessem habilidade de vida de uma forma muito mais interessante, não ter aquilo como conteúdo para ter sei lá, uma avaliação somativa, e sim para ele ter aquilo como habilidade de vida. Então, nesse sentido, foi perfeito. Né? Por exemplo, no ano passado, eu trabalhei um projeto muito interessante, que eu utilizei algumas salas de aula, e nesse projeto, a gente viu também que, por exemplo, o aluno ele está lá, a gente pede para ele fazer alguma coisa. Você não pode fingir, você não pode fazer o projeto para ele, você tem que pedir. Então, na medida que ele está lá, que ele se depara com alguma situação, que ele vai ter que pesquisar um pouco daquilo, do que o projeto está pedindo, então, com certeza, ele vai adquirindo conhecimento que ele nunca mais vai esquecer. É diferente de eu estar ensinando, por exemplo, para ele sobre o que é uma compostagem, né? É diferente de eu estar falando sobre o que é compostagem e ele está lá, tipo, fazendo tentando entender como é que é uma, passando para os outros alunos como é que isso funciona. Agora é algo que realmente, bati aqui, que necessita um pouco como é que se diz, dedicação, né? E acho que não sei se eu respondi. Mas, Johnny, só para eu lembrei algo assim, saber se facilitou é muito relativo. Porque Isso. realmente a gente não tem como mensurar a compreensão desses alunos, né? A gente não tem uma ferramenta, alguma coisa. Claro que a gente tem as avaliações, né? E tem como a gente ter uma noção. Mas é muito difícil a gente dizer se realmente auxiliou na aprendizagem, assim, na compreensão, né? É algo muito amplo. Mas na minha concepção, eu acredito que facilitou, certo? Que deu para diversificar as aulas,
porque foi uma metodologia diferenciada e isso trouxe bem a interação dos alunos, né, como eu disse. Então, para mim, acho que sim facilitou, mas eu não sei se esse conceito de compreensão, se eu posso realmente mensurar. Enfim, era só isso que eu ia querer complementar. O Jones perguntou de que maneira, né, a gente escolheu. Jones, assim, vai muito, pelo menos no meu caso, uma das vezes que eu trabalhei, eu fui muito pelo conteúdo que a gente iria estudar, pelo o tempo que eu tinha com eles, né, com as ferramentas também que eu tinha disponíveis, né, e também, logicamente, o principal, pelo público, né, será se aquela, é como a Jairla falou, será se aquelas, que cada sala é uma sala, né, cada mundo, cada cabeça ali é um mundo, então, será se nessa sala eu vou ter condições de trabalhar isso? Então, dessa forma, a gente tenta escolher qual ferramenta trabalhar. Mas, assim, eu creio que se você fizer uma coisa bem planejada, se você tiver acesso, você consegue trabalhar qualquer metodologia ativa. Na minha concepção. Eu, no meu grau agora de consciência, lendo sobre o assunto, eu creio que isso seja possível, na medida que você, repito, faça um planejamento bem feito, né? Olha, conheça bem seu aluno, permita também que ele planeje junto com você, para ele conhecer. Então, vai muito desse processo. Jones, como o Juliano realmente falou, só complementando, não adianta você mandar ou solicitar, né, pedir para os alunos, solicitar os alunos, que eles façam um mural como esse que o professor acabou de nos apresentar, sendo que esses alunos, eles não têm um computador de qualidade, eles não têm uma internet de qualidade, então vai acabar dificultando a vida desses alunos e deixando de ser uma metodologia benéfica, né? Então, eu acho que realmente você tem que saber o que se adequa da melhor forma com aquele público, né? Com aquela turma. Eu acho que é mais ou menos isso, realmente. Mais alguma pergunta? Uma contribuição? Eu queria só parabenizar vocês, assim, professor Rafael, pela oportunidade, né, de abrir um laboratório de ensino de ciências e biologias para discutir essas temáticas que são tão necessárias e tão em voga, né, principalmente nesse momento de pandemia. É uma pena que as tecnologias na educação só foram alertadas, né, só abriram os olhos a elas, porque nós estamos num momento pandêmico, já que, de certa forma, essas tecnologias elas não são amplamente utilizadas, e aí a gente tem vários motivos, dentre eles é a própria formação de professores, que não contempla essas tecnologias na graduação e até mesmo no mestrado, no doutorado, a gente não trabalha isso, né, efetivamente, né, entender teoricamente e entender na prática como essas metodologias ativas e essas tecnologias educacionais elas podem estar associadas no processo de ensino e aprendizagem. Então, isso é bastante interessante e quero parabenizar o professor Rafael por essa abertura desse debate. Pena que temos poucas pessoas na sala, né? E queria parabenizar a Jairla e o Juliano pela apresentação e trazer algumas das ferramentas que a gente pode utilizar. Então, é sempre muito interessante a gente ter isso em mente, né? É importante e interessante que isso seja muito difundido, né? E aí a gente precisa entender que esse processo, e isso é um processo, né? A formação, que o uso das tecnologias, elas não vão acontecer de uma hora para outra, todos os professores não vão fazer essa utilização em sala de aula sem que eles estejam minimamente formados. E a gente que está no ensino superior, nós somos professores do ensino superior, nós observamos isso agora. Né? Estamos com um curso na UES, falando sobre formação de professores para as tecnologias educacionais, e a gente acabou tendo muitos professores que nem
não tem nem a mínima noção de como fazer a utilização do básico, que é o Meet, e do básico, que será o Google Classroom, né, que nós vamos utilizar estamos utilizando durante o semestre. Vamos utilizar porque vai começar agora o semestre letivo. Então, é bastante importante essa discussão, e eu queria parabenizar vocês, né, e pensar aí, só retomando um pouquinho da minha pergunta, eu acho que a gente precisa entender que a escolha das ferramentas, elas precisam estar efetivamente atreladas ao conteúdo e aos objetivos da aprendizagem, para que a gente não escolha uma ferramenta que esteja inadequada ou uma coisa não ligue à outra, né? Conteúdo, ferramenta, conteúdo. Então, dentro dessa perspectiva, acho que a gente precisa trazer essa liga dentro desse processo. E tudo isso só se dá se a gente tiver formação. Seja formação dos professores da educação básica, seja professores da educação do ensino superior, que também é um grande problema, porque são os professores que estão formando professores. E que se eles não têm essa capacitação, como é que os futuros professores da educação básica também vão ter, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu quero parabenizar vocês três pela apresentação e pelo debate no tempo. Obrigado. Muito obrigada, Jones. Nós é que agradecemos nosso colega aí, Jones, da UES, né? Se você é de casa, não precisa de muita formalidade, não. Ele pode aparecer aqui nos nossos encontros e convide sempre os colegas da UES quando quiser. Mesmo vale para a Alana, viu, Alana? É de casa também, é do nosso laboratório, tá junto com a gente. A gente fica feliz aí com a participação de vocês. E acho que realmente foi muito importante, você ter trazido essa articulação que é necessária com a ferramenta, não apenas porque a ferramenta é, abre aspas, legal, interessante em si, mas ela precisa estar a serviço, né, de algo maior, que é essa relação conteúdos e objetivos. Então, ela precisa ser adequada àquela proposta que deve ser desenvolvida em sala. Muito bom. Eu quero agradecer também, Jones. É realmente exatamente isso. Não tem como o professor... precisou um contexto todo de pandemia para o professor se ter essa formação meio que à força dessas tecnologias, e a gente está vendo aí a dificuldade de alguns, né, realmente em trabalhar com o Meet, trabalhar com a plataforma do Google Classroom. Então, para você ver como é a dificuldade dessas nossas formações, né, quanto à tecnologia. E por isso que eu trouxe essa temática que eu acho super importante ser debatida. E eu queria agradecer a todos. E se tiver mais alguma dúvida, estamos aqui para discutir. Também queria agradecer a todos, né, pela atenção. Queria agradecer ao professor Rafael, pela oportunidade da gente estar aqui, né, falando um pouquinho sobre metodologias ativas, e também ao professor Jones também pela contribuição, né? E é isso aí, obrigado. Legal, obrigado a vocês, e em breve vai estar no YouTube aí, para outros colegas poderem ver o trabalho de vocês, tá? Ok. Boa tarde, gente. Boa tarde, obrigado. Obrigada a todos.